Boa noite, um Grenal na TV especial hoje. Conforme anunciamos, no domingo passado abrimos espaço para que os candidatos à presidência do Inter viessem até aqui apresentar seus projetos e ideias para o clube. O candidato Roberto Melo foi o primeiro a aceitar o nosso convite e está aqui hoje para ser sabatinado pelos nossos participantes. Jonas Lebult, o Lédio Legal, lá na arquibancada superior, Colorado identificado. O jornalista aqui embaixo, no lugar do Mano Tins, que está fazendo shows pelo interior de Santa Catarina, do Paraná, não pôde estar presente. Então o jornalista Cristiano Silva, da Rádio Guaíba, está aqui presente com a gente. Uma grande honra, Cristiano, te receber aqui. Do lado do Lédio Legal, lá em cima, na arquibancada superior, Lucas Dalenogari, da Rádio Inferno, e a treinadora mental de atletas, Andréia Stefanello, porque aqui no Grenal na TV vocês sabem que o mental dos jogadores, dos técnicos, é extremamente importante. A Andréia está sempre aqui com a gente e ela vai ajudar a ver como é que está o mental do candidato Roberto Melo para assumir o Internacional. Talvez role até um teste aqui de performance psicológica, um psicotécnico, hein, Andréia? Não vamos fazer isso com o Roberto Melo. Roberto Melo, candidato à presidência do Internacional, obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando do teu programa. Primeira vez. É verdade. Né, com essa bancada qualificada aqui. Cristiano, Jonas, Lédio, Lucas, Andréia e tu, né, Orestes? A gente já se conhece há um tempo também. Então, prazer estar aqui para falar dos nossos projetos, das nossas ideias para os próximos 3 anos do Internacional, representando muita gente aqui, mas a gente fala na sequência. Prazer estar aqui, obrigado pela oportunidade. Beleza, obrigado por aceitar o convite. A gente convidou também, através, inclusive, da direção da Ubra TV, o diretor João Bernardi mandou lá um convite oficial para o presidente atual do Inter, o Alessandro Barcelos, e a gente espera que ele esteja aqui com a gente na próxima sexta-feira. Pessoal, a gente está gravando sempre quando tem data FIFA, que para a rodada do Campeonato Brasileiro, a gente dá uma folga aqui para a gurizada no domingo à noite. Você sabe, não é fácil, né? Gravar, fazer ao vivo todo domingo à noite não é fácil, principalmente para quem está na parte técnica aqui. Então a gente dá uma folga para a gurizada e grava o programa durante a semana. É só por isso que a gente está gravando o programa na sexta-feira de manhã. Mas a gente grava como se fosse ao vivo, então não vai ter cortes, não vai ter edições, não vai ter nada. Preparem-se, tá? Errou, segue o baile, continua aqui e a gente tem 3 fiscais pelo menos. O Cristiano Silva, porque ele não está sempre na nossa bancada, um jornalista independente, apesar de ser identificado, diz que é um jornalista colorado, mas o Cristiano está aqui muito mais pela história de jornalista crítico que ele é, com todo mundo, né? Um baita de um repórter, um dos melhores. Um dia vou ter a honra que o meu pai tem de trabalhar com o Cristiano. Obrigado. Ainda temos tempo, né, Cristiano, para fazer isso. Tem um detalhe que eu acho que é interessante, o identificado. Eu sou colorado. Todo mundo tem um time no Rio Grande do Sul, mas o identificado, eu acho que ela é colocada de uma maneira um tanto quanto equivocada. Eu sou identificado com quem ganha. Eu sou identificado com o Renato Portaluppi, por exemplo, que eu acho que é um cara fantástico para o futebol, um vencedor. Sou identificado com o Romário. O Romário não tem nada a ver com dupla Grenal, por exemplo. Então, eu acho que identificado, torcedor, e torcedor também naquelas, né? Depois de tanto tempo, tu já meio que torço por pessoas. Tenho amigos no Grêmio, tenho amigos no Inter, tem pessoas que eu não gosto no Inter, tem pessoas que eu não gosto do Grêmio. Torço por pessoas. Então, um jornalista, antes de tudo vem a nossa profissão, né? Então, tu é um jornalista em primeiro lugar, eu também. Só que a gente declara que a gente torce pro Internacional. Eu acho colorados. Mas eu não visto a camisa aqui, quando eu estou apresentando o Grenal na TV. Tu não veste a camisa também, porque antes, pessoal, vem o jornalista. Tá todo mundo curioso para saber, todo mundo sabe que eu apoio e gosto do Roberto Melo. Né? Agora, hoje aqui, eu pretendo fazer, Cristiano, as piores perguntas que vai fazer aqui hoje sou eu. Porque eu sou jornalista acima de qualquer coisa. Né? Então é isso. O presidente Alessandro Barcelos, que eu critico lá no Twitter, nas redes sociais, quando ele vier aqui, eu vou tratar ele muito bem e vou fazer perguntas profissionais ao presidente Alessandro Barcelos. Os guris lá em cima têm todo o meu respeito, porque eles são identificados com o Inter e fazem um grande papel. A gente fala muito sobre isso, programas que misturam Grêmio e Inter, não é fácil.
A maioria dos programas, André, Cristiano, eles são identificados. A torcida só quer ouvir Colorado falar. Os gremistas também só querem ouvir gremistas falar. Então tem essa diferença. Aqui no Grenal na TV a gente tem a ousadia de misturar gremistas e colorados, sempre com bom humor, é uma característica que veio naturalmente no programa e é assim que a gente vai fazer hoje. A gente quer ouvir, estou falando demais, a gente quer ouvir aqui, é o Roberto Melo. Vou começar fazendo uma pergunta papai e mamãe, tá? Fácil aqui para a gente só introduzir o assunto. Primeiro, vou pedir uma resposta rápida tua, mas eu quero te dar a oportunidade de fazer a primeira apresentação. Quem é o Roberto Melo e por que diabos quer ser presidente do Internacional, Melo? Bom, Orestes, quero ser presidente do Inter, primeiro porque o Inter é uma paixão na minha vida e como apaixonado pelo Inter, eu quero contribuir para o Internacional voltar a ser vencedor, voltar a ter um espírito vencedor, voltar a conquistar títulos. Mas só querer não adianta. Eu também quero ser presidente porque eu estou preparado para ser presidente do Internacional. Me preparei por mais de 11 anos, minha trajetória, tenho muito orgulho da minha trajetória no Internacional. Passei por diversos departamentos, passei pela comunicação social, passei pelos esportes amadores, esportes olímpicos, passei pela categoria de base, passei pelo futebol profissional lá em 2013 e 2014 e depois também assumi o futebol 2017 e 2019, no momento mais difícil da história do clube. Nesses 11 anos, aprendi muita coisa, vivi de sabores, vivi alegrias, conquistamos nesses anos, o Inter conquistou uma Libertadores, uma Sul-Americana de forma invicta, 2 Recopas Sul-Americanas, 6 gauchões, e ainda ajudamos a resgatar o Internacional na Série B. Então, me sinto preparado, né? Me preparei com experiência dentro do clube e também me preparei fora do clube. Acho que o dirigente tem que se preparar. O Internacional é um clube muito grande, ele tem que ter dirigentes preparados. O Inter não pode ser administrado mais de forma amadora. Mesmo os dirigentes, ele tem que estar preparados. Então, fiz diversos cursos. Lá em 2016 ainda, quando não estava na direção do clube, fiz curso na Universidade de Futebol, do professor Medina, né? O Cristiano conhece, acho que todos conhecem aqui, em São Paulo, curso de gestão técnica, curso de análise de desempenho. Depois, em 2020, quando saí do clube novamente, fiz a primeira turma, participei da primeira turma de executivo de futebol da CBF, com grandes executivos lá. Aí, o ano passado, fiz o curso do Foot Hub, né, do presidente Fernando Carvalho, onde os principais executivos do país lá dividem suas experiências, um curso muito bom. E esse ano fiz um curso da Federação Portuguesa de Futebol, de dirigente de futebol. Então, me sinto totalmente preparado para essa missão, uma missão difícil, que é dirigir o Internacional, mas também não vou fazer isso sozinho. Meu projeto não é do Roberto Melo, é de muita gente, é de muitos movimentos, de muita gente importante na história do Inter que nos apoia. Fernando Carvalho, dirigente mais vitorioso da história do Inter, Giovanni Luigi, um dos melhores administradores, né, como presidente da história do Inter, nos entregou aquele estádio maravilhoso, o mais bonito do Brasil, um dos mais bonitos do mundo e valorizou todo o nosso complexo ali, Beira-Rio. Ninguém, Orestes, ninguém no Brasil, nem outro clube tem o patrimônio que nós temos. Ninguém. Isso é um diferencial competitivo que a gente tem, mas que a gente precisa explorar melhor, né, fazer novas receitas. Ninguém tem o que a gente tem. Então, me sinto preparado, tem muita gente boa do meu lado, né, nosso conselho de gestão também formado por grandes colorados. Aliás, nosso conselho de gestão também, vamos valorizar muito a mulher na nossa gestão. A mulher vai ter voz e vez na nossa gestão, de verdade. E já começamos no conselho de gestão ter uma mulher como candidata, é a única chapa que tem uma mulher como candidata. Mas isso vamos falar mais durante o programa. Então, quero ser presidente porque quero fazer a diferença, quero contribuir para o Inter voltar a ser vencedor, mas também porque estou preparado para essa missão. Beleza, vamos rodar agora aqui a nossa arquibancada. Eu falei que é estilo Roda Viva, porque são jornalistas e influencers aqui convidados, tá? Mas é na nossa arquibancada aqui do Grenal na TV. Eu vou começar aqui com o Cristiano Silva fazendo a primeira pergunta da nossa arquibancada para o candidato Roberto Melo. Melo, é possível formar time competitivo? Tem uma diferença do time competitivo para o time vencedor. O competitivo pode te levar ao título, mas ele pode ser competitivo sem ganhar. Mas um time competitivo, forte,
sem Delcir Sonda, essa eleição, essa semana eu já intitulei Eleição dos Mecenas. Roberto Melo, Delcir Sonda, Alessandro Barcelos, o Eleusmar Maggi. Elusmar, enfim, do Caldos Maggi lá. É possível formar time sem esses mecenas ou depende deles para poder contratar? Não, Cristiano, evidente que é. O Twitter está chamando de Sugar Daddy. São os 2 Sugar Daddies colorados, tá? É evidente que é possível. Na história do Inter se formou grandes times sem investidores, mas também já se formou times, né, com investidores, com Sonda, né, propriamente dito, ajudando muito. Sonda já ajudou o Inter inúmeras vezes, e não foi só nos momentos de conquistas, foi muitas vezes o torcedor nem sabe, muitos momentos de dificuldades. Muitas vezes o Inter precisou pagar uma folha de pagamento que estava atrasada e foi lá pedir ajuda do Sonda e ele ajudou. Mas ajudou também em momentos de conquistas, de glórias. Né? Nos momentos de conquistas ele esteve presente com vários jogadores. O melhor exemplo é o da Alessandro, que foi ele que trouxe. O Arangues, lá em 2014, foi ele que trouxe. O Kleber, o Renteria, repatriou o Nilmar, ajudou a manter os Sobs. Então é evidente que tu tendo um investidor, facilita a tua vida. Outros clubes se reorganizaram, que nem o Palmeiras, a partir de investidores. Foi com o Paulo Nobre, agora com a Leila. Então, o que o clube tem que fazer é ser capaz de atrair esses investidores, mas também, ao mesmo tempo, se reorganizar. Organizar a sua estrutura, investir na base, investir na estrutura do clube, investir no departamento de futebol. E para fazer um breve comparativo, eu vi que tu teve dificuldade até para dizer o nome, né, do Elusmar. Elusmar. Que apareceu agora, ontem, né, como... Não foi nenhuma declaração dele, eu gostaria até de ouvir uma declaração dele nesse sentido. O Elusmar foi aquele que ficou conhecido como um torcedor colorado, que pagou R$1 milhão para o Rodinei jogar aquele jogo fatídico lá no Maracanã. Um grande colorado, que eu tenho certeza que quer ajudar o Inter, e se a gente ganhando a eleição, é evidente que eu vou procurar ele vai ajudar o Inter. Ele ajudou o Inter, na realidade, quando ele pagou o Rodinei, foi na gestão Marcelo Medeiros. Marcelo era o presidente. Então, não tenho dúvida que ele quer ajudar o Inter. Mas o Delcir, ele já faz parte da vida do Inter, da história do Inter. O Delcir veio aqui, é um conselheiro do Inter, declarou que vai ajudar a construir o CT do Inter. Ele declarou que vai ajudar a formar um time vencedor, time campeão novamente. Vai dar o dinheiro, porque nos outros negócios, ele é um investidor, a gente sempre fala, ele recebeu parte do Andrigo. Foi um mau negócio, porque o Andrigo não deu certo, acabou perdendo dinheiro, mas esse é o negócio. A maioria dos negócios que ele fez não foram bons. Nesse exemplo que eu dei de folha de pagamento, muitas vezes o clube precisava do dinheiro para pagar alguma conta, ia lá, na realidade, todos os negócios que o Sonda teve com o Inter, foi o Inter que foi procurar ele. O Inter foi procurar ajuda para comprar algum jogador, para comprar o D'Alessandro, lá quando o Fernando foi falar com ele, eu quando fui falar com ele lá em 2014 para comprar o Arangues, e nesses outros momentos, o Inter ia lá precisando de ajuda, e o Inter oferecia para ele percentuais de jogadores, que a grande maioria, Cristiano, virou pó, virou nada. Então o Sonda mais perdeu dinheiro com o Inter do que ganhou. Deu o exemplo do Andrigo, né, que é um, mas tem vários que acabou, né, ele não era uma maneira de dar uma garantia para ele, mas essa é uma garantia que acabou não virando nada. E nunca ele veio bater na porta aqui do Inter querendo fazer negócio com o Inter, sempre o Inter foi pedir para fazer negócio com ele. Mas o que me estranha dessa questão do Elusmar, que eu volto a dizer, é um grande colorado, é por que isso não foi feito nos últimos 3 anos? A gestão teve 3 anos para procurar o Elusmar, para falar com ele, para pedir ajuda, agora faltando 20 dias para a eleição, se coloca uma foto de mais de 1 ano atrás. A gente tem que parar de brincar com o torcedor. Vamos levar a sério, vamos respeitar o torcedor. Faltando 20 dias para a eleição fazer isso. Será que vão começar na última eleição? Foi prometido tanta coisa e nada foi cumprido. Nada foi cumprido, a não ser a ruptura. Então, agora vamos começar a prometer fundo de investimento. Por que isso não foi feito durante os 3 anos da gestão, fundo de investimento? Aliás, eu queria ouvir também mais explicações sobre esse fundo de investimentos, que lá na apresentação do Conselho apareceu lá como debêntures. Debêntures, quem paga é a empresa, quando tem lucro. Será que a gestão já está tratando do Inter como uma SAF ou como uma empresa, sem falar com o Conselho, sem falar com o seu torcedor, seu associado? Então, tem várias coisas que precisam ficar mais claras
nessa questão. Espero que isso não esteja de novo sendo feito só pensando na eleição. O Sonda é um colorado histórico, já nos ajudou em diversos momentos e vai ajudar mais ainda porque ele vai participar da gestão. Pois é, mas Melo, então para deixar claro esse ponto aqui da participação do Sonda na tua direção, num eventual comando do Inter sobre a tua presidência. Tu anunciou que ele vai ser vice-presidente, vai ter uma vice-presidência nova de futebol e investimentos. O que vai fazer essa vice-presidência? E como é que ele vai participar do conselho de gestão? Isso é permitido? E ele vai investir, como o Cristiano falou, ele vai colocar o dinheiro dele, já que o estatuto não permite que isso seja feito. Então, qual vai ser a participação efetiva do Sonda na tua direção no Internacional? Bom, primeiro, vamos ver se foram 3 ou 4 questões que tu colocaste. Mas todas são sobre o Sonda. Vai me ajudando a lembrar. A primeira, ele vai a vice-presidência, a gente ainda está formatando ela, vai formatar até a gente assumir o clube vencendo a eleição, mas é uma vice-presidência que ela vai ser responsável por viabilizar linhas de financiamento para a gente investir no futebol. E aí investir no futebol é investir na base, que hoje infelizmente está abandonado, né, pela atual gestão, investir em estrutura, né, o Delcir já declarou que vai ajudar a construir o CT, isso ele declarou, tá ali ele, carne, osso, CPF dele, todo mundo sabe, endereço, nome, está ali, conselheiro internacional, declarou isso, que vai ajudar o Inter a construir o CT. Então, investir na base, investir no CT, investir em estrutura, em melhorias, em pessoais, em profissionais qualificados, precisa de investimento para isso, capacitar. Então, vai ser uma vice-presidência que vai ser responsável por isso. Vai captar recursos. Captar recursos, linhas de financiamento, com grandes investidores também. Ele já é o principal, será o nosso principal investidor. Mas ele, como um grande empresário que é, como, né, de São Paulo, ele vai ter facilidade para atrair, para passar confiança para esse investimento, para esse projeto que está sendo apresentado, e nós atrairmos mais e mais investidores, né, que queiram ligar sua marca ao internacional. Então, basicamente é isso que a vice-presidência vai ser a competência dela. Eu tenho outras questões sobre o Sonda, mas vou rodar aqui. E só quer terminar, tinha outras? Não, acho que essa responde que é o principal ali, que é qual é a participação efetiva dele. E a outra, essa proibição, acho que vale esclarecer isso, eu já ouvi falar um pouco nas redes sociais, em algumas entrevistas, até que ponto o Sonda pode ir, ou qualquer conselheiro do Inter, investir no futebol ou no CT? Pode botar dinheiro? Pode emprestar? Deixa eu te perguntar uma coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu acabou de citar um exemplo que o Maggi lá atrás deu 1 milhão para pagar a multa do Rodinei. Isso foi proibido? Algum colorado vai proibir algum conselheiro? Mas ele não era conselheiro, sim, mas o conselheiro ele tem menos direito... Mas foi doação, né? O conselheiro ele vai ter menos direito de ajudar o clube do que um torcedor. O Sonda já fez uma doação, só uma pergunta, se o Maggi fosse conselheiro do Inter, alguém ia dizer, não, o Maggi não pode pagar essa multa para o Rodinei jogar? Então, como doação, pode? Ele pode como doação, ele pode emprestar, ele pode patrocinar, ele pode fazer. Mas ele não pode ganhar dinheiro. Ele não pode, evidente, fazer negócios, né, com o Inter, isso nem é permitido. Isso. A questão estatutária não permite fazer negócios. Isso. Mas se ele quiser doar, ele pode doar, qualquer um pode doar. Né? Se ele quiser começar que nós vamos começar com a ajuda dele e com a estrutura dele, construir o CT a partir de janeiro. Se ele quiser começar a construir, né, ele quer ajudar a construir, alguém vai ser contra? Não, eu acho que isso tem que ficar claro. Não. Tu, por exemplo, se tu for presidente, tu pode chegar e doar. Eu quero doar. Mas é evidente. Doação. É evidente. Isso. Agora não pode, eu vou adiantar 30 milhões, mas lá adiante eu vou receber 35. Isso não. Ele não pode fazer negócio. Ele pode, um juro pequenininho. Não pode. Ele pode emprestar, como ele já fez outras vezes, né? E como outros presidentes, que eu usei aqui o exemplo do Paulo Nobre, ajudou o Palmeiras lá a se reorganizar num momento difícil. Hoje o Palmeiras é uma potência, porque se utilizou dessa maneira, desse investidor, de um grande torcedor do Palmeiras, e hoje vive outra situação. A Leila hoje faz... O Paulo Nobre lá emprestava. A Leila hoje faz diferente. A Leila patrocina. O Sonda pode patrocinar também, a história do futebol marca isso, né? O Marcelo Teixeira no Santos, uma época, fez isso. Nelson Darrigo, no Caxias, campeão gaúcho, ele... Mas adiantou. Não sei se é permitido falar do nosso adversário aqui, mas o nosso adversário usou isso esse ano para contratar jogadores, não usou? Para contratar alguns jogadores? Usou. Aliás, uma solução criativa, né? Não sei se ele é sócio, não sei se ele é conselheiro, sócio, não sei. Mas o próprio Sonda, como tu mesmo, a única coisa que para mim fica na dúvida é, ele sendo vice-presidente,
se pode, se o estatuto permite, né? É uma questão estatutária. Não, o estatuto não proíbe, não proíbe. Não pode fazer negócio, acho que é isso que o estatuto não permite. Ele não vai fazer negócio com o Inter. Ele está no momento da vida, ele declarou isso. Não sei se estava lá na reunião do Conselho, Cristiano. Ele declarou isso, eu tô indo, eu até acho que ele exagerou, mas eu estou indo para o final da minha vida e eu quero ajudar o Inter. Ele é um cara que quer ajudar o Inter, ele quer deixar mais ainda o nome dele marcado na história do Inter. E ele sonha ser presidente do Inter? Ele sonha, ele já te falou isso? É um sonho dele ser presidente do Inter, já declarou isso. E talvez esse seja até um primeiro passo para no futuro, quem sabe, ele possa se candidatar. Agora tem uma coisa que me incomoda, não é isso que ele tá, não é esse o projeto, o objetivo dele agora em relação a isso. Agora, nesse momento, ele quer ajudar o Inter. Mas ele vai estar... Ele vai morar em Porto Alegre, por exemplo? Nesse momento, não. Nesse momento, não. Mas hoje a vida permite que se trabalhe, né, de maneira online, de maneira... Mas a ideia é que pela primeira vez ele esteja na gestão. É evidente que ele vai virar mais a Porto Alegre, né? Mas tu falou, Melo, só deixa eu te interromper um pouco, tu falou uma coisa que ele mesmo falou, o Sonda falou que ele está se encaminhando para o final da vida dele. Tem uma coisa que me incomoda muito nessa relação da torcida com o Sonda, tá, de alguns críticos do investimento. É interessante que quando o Elusmar anunciou que vai, né, investir no Inter através de um outro candidato, muita gente que criticava o Sonda gostou. Então, acho que a gente tem que, né, se gosta dos investimentos de um colorado, tem que gostar de todos. Mas tem uma coisa que me incomoda, é o preconceito do idadismo. A gente estava falando um pouco isso, né? Então, tem muita gente aí nas redes sociais, até nos microfones, fica dizendo, o Sonda é um morto-vivo. E eu estou falando aqui de forma transparente, porque é isso que eu vejo. Coloquem o Sonda no Twitter, no Instagram, para vocês verem. O Sonda está mal, o Sonda está quase morrendo, o Sonda não pode se espreguiçar que Deus leva. Então, assim, eu queria que tu comentasse um pouco isso, porque eu acho que isso tem a ver com a nossa vida de todo mundo. Todo mundo vai chegar a uma certa idade. Então, o Sonda está em condições de saúde física e mental para ajudar o Inter? Bom, tu que convive com ele, né? O que a gente vê, na realidade, eu não olho muito, mas a gente toma conhecimento. A gente tem uma parcela da rede social que defende o indefensável. Defende o indefensável. Isso é um problema que a gente tem, o Inter, inclusive, está sofrendo com isso. Quando eu falo, e eu vou trabalhar muito para isso, para pacificar o Inter, não é só o ambiente interno do Inter. Acho que a gente tem que pacificar todo o ambiente e a comunidade colorada. Nossos adversários não vestem vermelho, Orestes. Nossos adversários moram ali no Humaitá. É isso que a gente tem que entender entre os colorados. E aí me parece que se criou... E adversários não inimigos, né? Me parece que se criou uma questão que algumas pessoas não torcem para o Inter, torcem por pessoas. E isso é perigoso. A gente tem que torcer para o Inter. O Inter tem que estar em primeiro lugar. Para mim, o Inter está em primeiro lugar. Então, essa pacificação que a gente vai fazer, vencendo a eleição a partir do dia 9, a partir do dia 10, procurar todas as correntes, eu vou fazer isso, procurar todas as correntes, porque eu não vou conseguir fazer as coisas acontecerem sozinho, nem eu, nem meu grupo. Nós precisamos de todos os conselheiros do clube, todos os colorados. Eu vou fazer isso. Desde que eu saí do Inter, Oeste, eu nunca recebi uma ligação. Nesses últimos 3 anos, uma ligação da gestão. Tudo bem, não estou reclamando. Né? Eles sabem tudo, mas para mostrar o que eu vou fazer diferente, eu vou procurar todas as correntes políticas para ajudar o Inter a fazer os projetos que estão lá parados, como o projeto de Gigantinho, né? Tantos outros que não andam. O CT da base, que ficou lá esses últimos 3 anos parado, engavetado, e não se começou a construção, a gente precisa de todo mundo. Então, nesse ambiente que se defende, muitas vezes, o indefensável, se torce por pessoas em vez de torcer para o Inter, acaba acontecendo essas coisas. O grande colorado, como o Sonda, que já ajudou o Inter em diversos momentos, apaixonado pelo clube, quer ajudar mais ainda, porque vai participar ainda da gestão, e tem pessoas de confiança dele que vão estar participando da gestão. E aí acontece esse tipo de coisa, que algumas eu nem sabia que tu está dizendo aí, que chamando ele de... Né? É isso. É tudo isso e pior do que eu falei. Mas responde minha pergunta, então. Ele tem saúde para ajudar o Inter? Um cara que está participando ativamente lá, nesse momento da venda dos negócios dele, por bilhões e bilhões, que é o que vale o patrimônio dele. Tu acha que ele não tem condições de ajudar a administrar o Inter? Isso é um preconceito, realmente, eu nem sabia disso, até me assusta isso. Um cara que saiu lá de Erechim, tinha um mercadinho lá, Cristiano, Jonas,
levava caminhão na região metropolitana de Santo Ângelo, até São Paulo, formou um império, hoje é respeitado, tem uma das maiores redes de supermercados do país, de São Paulo, um dos maiores faturamentos. E aí essas pessoas têm preconceito porque chamam ele de velho. Mas eu acho que o que preocupa, no meu caso, é o Inter, do tamanho que tem, depender do Não, o Inter não pode depender disso. O Inter não depende disso. Parece que a eleição está indo para esse caminho, Melo. Não, mas isso é o som daqui, mas isso está sendo levado para esse caminho. Tanto que ontem foi essa questão de se apresentar. Nós temos foi apresentado um apoiador como o Giovanni Luiz, como o Fernando Carvalho e tantos outros que nos apoiam. O Sonda é outro, mas é um que vai participar da gestão e quer ajudar. Se ele quer ajudar, eu não vou abrir as portas do Inter. Eu acho que está correto, mas tem que abrir, é um colorado, mas a sensação que passa é que é a eleição dos mecenas. É o que vai botar mais dinheiro. Porque na ilusão do torcedor, o cara que tem dinheiro vai contratar o melhor jogador. Em consequência, vai botar um time mais competitivo. Agora, se eu não tenho essa figura, então eu não vou ter time. Não, claro que não. Claro que ele vai te ajudar a formar um time melhor ainda, um time para ser campeão. Esse ano, o Inter nos últimos 3 anos, olha, viveu uma outra realidade financeira e de montagem de time. O Inter já recebeu, essa gestão recebeu um time vice-campeão brasileiro, com diversos jogadores jovens à disposição, né? Yuri Alberto, Praxedes, Nonato, Vinícius Tobias, que nem chegou a estrear, agora o Johnny, o Maurício. Essa gestão vai fazer mais de 50 milhões de euros em receitas. Isso ajuda o clube a fazer um time melhor sem necessitar de investidores. Pena que essa gestão não vai deixar para a próxima nenhum jogador. Em 3 anos não revelou um jogador. Prometeu 40%, prometeu fazer a construção do CT. Não gastou R$1 para fazer a construção do CT, para começar. Está lá o mato tomando conta do nosso terreno em Guaíba. Jogadores, quem tem, Cristiano? Eu te pergunto. Eu pergunto para vocês, qual jogador... A gente vencendo a eleição, chego lá dia 2 de janeiro, qual é o jogador que... Se tem, a gente não está vendo. Eu espero que tenha, mas a gente não está vendo. No time não tem. Esse ano eu assisti um jogo lá no Beira-Rio, para dar um exemplo, o Estevão, em vez de estar lá no campo, ou estar lá no banco, estava sentado do meu lado vendo o jogo. Isso é inadmissível, Cristiano. Vamos lá, vamos rodar nossa arquibancada aqui, vamos ver se os torcedores identificados do Inter, se eles vão apertar aqui o candidato Roberto Melo, ou se eles vão fazer uma pergunta chapa branca. Lédio, legal. Melo, eu vejo que é inegável a gente admitir que o Inter vem de 2 boas janelas no meio do ano. Numa veio o Wanderson e Vitão, na outra veio o Rocher, Valência e Arangues. E um dos assuntos mais levantados, eu vejo, nas redes sociais, é a lista de jogadores contratados quando tu era vice-presidente. E nessa lista tem alguns nomes bons e tem alguns nomes como Trellis, como Natanael. Eu queria te perguntar o que foi possível aprender com esses entre erros e acertos de contratações e como fazia para não repeti-los, que é o mais importante. Boa oportunidade para responder sobre isso. Lédio legal apertando o candidato Melo aqui agora sobre as 40 contratações. Eu chamo ele agora de Lédio ou de Jonas? Agora de Jonas. Jonas? Jonas Lebult. O Jonas Lebult aqui. Aliás, o Lédio legal, o Jonas Lebult, ele fez um levantamento aqui das piores críticas contra o Roberto Melo, aonde? No Twitter. Daqui a pouco ele vai trazer. Se prepare aí, Melo. Responde essa. Essa é uma delas. Essa é leve. Vamos encerrar. Jonas, participar como dirigente do clube, a gestão do clube, erros e acertos fazem parte. Na história do Inter, todos os dirigentes erraram e acertaram. A gente precisa acertar mais do que erra. E aprender, como tu disseste, aprender com os erros. Eu aprendi muito com os erros, posso afirmar e garantir para o torcedor que os erros que eu cometi como dirigente eu não cometerei mais. Não cometerei mais. Eu não gosto de ficar nessa coisa de nomear jogadores. Acho que não é uma coisa legal para o dirigente ficar falando de jogadores, mesmo que alguns que já passaram, porque os jogadores vieram, foram contratados, né? Foram profissionais, tentaram, circularam. Eles não obrigaram ninguém a contratar isso. Perfeito. Porque eu poderia fazer a mesma lista, né, dessa última gestão, desses últimos 3 anos, com jogadores, inclusive, que houve um investimento, cara. Esses aí que tu falaste, não houve investimento alto. Eu concordo contigo, foram jogadores que não performaram, foram momentos de dificuldade,
E esses últimos 3 anos a lista é tão grande ou maior e com jogadores que foram feitos alto investimento. Candidato Melo, olha só, o presidente Barcelos acabou de dizer numa entrevista aí que o Natanael tinha contrato de 5 anos e era um investimento em um salário milionário. Tá, eu quero depois voltar depois volta aqui, responder. Mas é porque o Natanael, o presidente Barcelos, acabou de dizer que o contrato era de 5 anos e o investimento, o salário dele era milionário. Isso é outra coisa que me preocupa, essa. Eu podia vir aqui, volto a dizer, falar de alguns atletas, né, dessa gestão que tem valores diferentes até do que foi divulgado. Mas eu acho que não cabe a mim fazer isso. E quando o presidente fala isso, eu ouvi isso, ele falou num programa de rede nacional, né, num podcast de fora aqui do estado, me preocupa porque ou ele mostra desconhecimento, e ele está lá há 7 anos, há 7 anos consecutivos. Aliás, eu desconheço outro dirigente na história do Inter, o Cristiano aqui, que é mais experiente, pode me ajudar, que tenha ficado 7 anos consecutivos como dirigente, ocupando os principais cargos do clube, sem ter ganho nada. Foram 7 anos. Então, a declaração dele nesse sentido, que o Natanael tinha 5 anos de contrato, mostra um total despreparo ou desconhecimento, porque não é verdade isso. Qual que é a verdade? E o presidente sabe que não é verdade. Ou se não é desconhecimento, é pior ainda, porque aí me parece ser uma má-fé na declaração dele. Então, me preocupa uma declaração dessa. Qual que é a verdade, então, sobre o Natanael? O contrato do Natanael é um contrato de 3 anos que não, e volto a dizer, não, para mim, não diminui o erro. Mas o presidente não pode vir fazer uma declaração dessa num programa nacional, faltando com a verdade. Ele é presidente do Internacional, ele não pode fazer isso. Volto, então, para a resposta do Jonas Lebuc. E também, em relação ao contrato, ele sabe muito bem, o presidente, que o contrato do Natanael era muito menor do que alguns jogadores que ele contratou agora e que já estão emprestados aí por alguns clubes. A pergunta... continuando do Jonas. Jonas, além de a gente ter que admitir o erro e aprender com ele, eu aprendi, eu acho que para fazer justiça, a gente tem que analisar o contexto. O contexto que a gente assumiu em 2017, por exemplo, é muito diferente do contexto quando eu fui dirigente lá em 2014. Que não era um contexto maravilhoso, a gente jogava fora do Beira-Rio. Lá nós fomos tetracampeões gaúchos. Em 2014, por exemplo, quem foi contratar o Arangues, evidente que foi, o presidente concordou, o vice-presidente, mas foi uma contratação que todos sabem que eu prospectei o jogador e eu convenci as pessoas a trazer. Repatriamos o Nilmar, fizemos um time competitivo, chegou em terceiro no Brasileiro e chegou na semifinal da Libertadores no ano seguinte. Então foi outro contexto, as contratações foram outras. E quando a gente assumiu em 2017, Jonas, nós saímos em 2014, mesmo com essa campanha de tetracampeões gaúchos e terceiro no Brasileiro, nós perdemos a eleição. Nosso candidato, Marcelo Medeiros, de situação, perdeu para o Vitório Pífero. E nós fomos para casa. Quis o destino que 2 anos depois, Marcelo Medeiros de novo como nosso candidato, a gente venceu a eleição, mas o Inter estava na Série B. O Inter estava na Série B. Eu fui convidado a ser vice-presidente de futebol, poderia não ter aceitado, mas não fugi do desafio, aceitei o compromisso, aceitei a missão, que nunca ninguém tinha passado por ela no Inter, não tinha nem os dirigentes mais experientes, eu podia ligar para perguntar como fazer. Eu tive que fazer. Eu e quem estava lá. Série B, um time sem credibilidade, sem crédito no mercado. Tudo que aconteceu, a gente sabe, lá no Inter, 2015, 2016. Tive que emprestar 31 jogadores, Jonas. Eu não vou dar o exemplo dos 31 aqui, mas eu posso citar 4 que por um tempo treinaram lá, separado lá em Alvorada, que eram o Anderson, o Seiras, o Bob e o Ariel, que só nesses 4 me consumia muito investimento, me tirava muito poder de investimento. E o empréstimo desses jogadores todos, o perfil de contratos do Inter, quando a gente recebeu, o Inter era de 2 anos e meio a 3 anos de contrato. Quase todos os jogadores tiveram seus contratos, tinham tido seus contratos renovados. Então, esses jogadores a gente prestava e eles voltavam. A gente prestava e eles voltavam. E a gente pagando parte do salário, a maioria. Porque eram jogadores que, infelizmente, tinham sido desvalorizados com o rebaixamento. Então, nós tivemos grande dificuldade. Isso nos tirou muito poder de investimento.
Era outra realidade que a gente vivia. 2019, que foi principalmente esses 2 casos que tu citaste, do Trellis e do Natanael. O Trellis foi uma situação que o Damião tinha saído anteriormente. O Guerreiro, infelizmente, estava com aquela punição. A gente contratou o Guerreiro antes do Trellis. Não foi o Trellis que a gente contratou. Mas o Guerreiro sofreu uma punição e não podia jogar. O Jonathan Alves estava tendo algumas dificuldades. E a gente precisava de um jogador de grupo. O Trellis veio para ser um jogador de grupo. Não deu certo. Mas foi um jogador que não teve assim, um investimento como foram feitos em outros jogadores nesses últimos 3 anos. Não teve custo de 1 milhão pelo empréstimo do Trellis? Teve custo de 1 milhão pelo empréstimo, mas não teve custo de 11 milhões, 15 milhões, 6 milhões, 8 milhões, como a gente tem visto nos últimos 3 anos, para os jogadores que não estão mais aqui. Aliás, a gente ficou... O Inter está meio que ajudando a financiar alguns clubes. O Inter precisando de financiadores, por exemplo, não gosto de citar nomes, nós contratamos um jogador do Atlético Goianiense, né? Pagamos 6 milhões para emprestar de volta, poucos meses depois, para o Atlético Goianiense, pagando parte do salário. Mas esses erros acontecem. Me preocupa é quando há, principalmente, alto investimento. Mas o que eu quero te dizer, a realidade e o contexto era outro. Volto a dizer, não estou fugindo da minha responsabilidade e dos erros. A gente cometeu erros, como todos os dirigentes cometeram, mas o contexto era muito diferente. Em 2019, só para te dar o exemplo desses 2, o Internacional, mesmo com esse 1 milhão desse empréstimo, o Inter gastou 3,7 milhões de reais em investimentos, seja de empréstimo ou contratações. 3,7. Porque era a limitação que eu tinha. Eu não era presidente, eu nunca fui presidente, Jonas. Eu era um vice de futebol. Hoje a maioria do torcedor nem sabe quem é o vice de futebol do Inter. Porque eles não aparecem, já passou um, passou outro, não dão entrevista, não aparece. Eu nunca fugi, eu nunca deixei na hora da derrota ir lá e falar para o torcedor. Então, aquele momento ali era diferente, por exemplo, do que essa atual gestão recebeu. E aí, para fazer o comparativo, eu te falei os 3,7 milhões. São Paulo, por exemplo, investiu mais de 50. O Palmeiras, mais de 100. E o Flamengo, quase 200. E mesmo assim, em 2019, nós fizemos um time modesto, mas competitivo. Mesmo errando em algumas contratações, o Inter fez uma razoável Libertadores. A gente queria ser campeão. Chegamos numa final de Copa do Brasil. E naqueles 3 anos, voltando da Série B, os 3 anos nós classificamos para a Libertadores, Jonas. Os 3 anos. E essa gestão recebeu o quê? Um time vice-campeão brasileiro, com todos esses jogadores que eu já falei ali atrás, para usar no time de jogadores jovens, que a gente lá atrás arrumou, depois de entrar, resolver mexer na nossa estrutura de profissionais e da base. Contratamos a Double Pass, contratamos o Rodrigo Caetano, que é um profissional que entende de base, o Biasotto, o Damiani, e a base começou a dar resultado. E ele recebeu esse jogador. Em um ano, essa gestão vendeu 200 milhões de reais, fez a maior venda da história do Yuri Alberto. Então, esse contexto que eu gostaria que fosse analisado. E mesmo assim foram feitas diversas contratações. Eu não quero, novamente, citar nomes, mas nós contratamos jogadores que estavam parados há 7, 8 meses, tinham largado a bola. Nós temos esse exemplo claro. Nós tínhamos ali um lateral da base do Inter, o William, treinando lá no profissional no final do ano passado, pedindo para jogar no Internacional, implorando para jogar no Internacional. O Internacional não quis. Ele foi para o Cruzeiro ganhando 50 mil e o Internacional contratou o Mário Fernandes ganhando 600. Aí o Mário Fernandes, com todo respeito ao profissional, também treinou aqui 4, 6 meses e foi de volta para a Rússia. E tem outros exemplos, jogadores que não tinham condição física para jogar aqui, foram contratados por salários altos também. Então, eu acho que não deve ser esse o contexto do debate. Eu acho que está clara a resposta aqui. Vou te pedir para encurtar, eu sei que o contexto, às vezes, e os assuntos são complexos, e esse talvez seja o assunto mais comentado no Twitter. As 40 contratações ruins do Roberto Melo. A gente olha lá no meio, poxa, tem jogadores que não é bem assim. Pessoal, deixa eu só dar um recado aqui da KTO, porque o Grenal na TV tem apoio da KTO, onde a diversão acontece. Olha o vídeo aqui da KTO, enquanto o Roberto Melo toma uma água para continuar sendo emparedado pelos nossos convidados do Grenal na TV de hoje. Roda a KTO. Finalmente vamos retomar a partida. O goleiro ficou no chão. Foi chamado o atendimento médico. Vou fazer outra coisa. E eu? Eu vou de KTO.
KTO é o lugar pra você se divertir com responsabilidade. Quer mais diversão? Vai de KTO. Resposta curta. E olha só, pessoal, quem se cadastrar no site utilizando a palavra Grenal TV, tá bom? Grenal TV ganha 20% sobre o primeiro depósito, limitado a R$200. Tem um bônus de Natal agora da KTO. Então, se colocar 1000 lá na KTO, recebe 200 para se divertir muito. Só chama lá no chat que o time de atendimento da KTO acredita o bônus. KTO, onde a diversão acontece, e tem uma malandragem aqui que o LED ensina para vocês. Quem tá com a conta parada na KTO faz o quê? Se tá com a tua conta parada lá, desliza no site embaixo, vai ter Contate-nos. Tu fala com uma pessoa de verdade, coloca lá o bônus Grenal na TV, que eles vão te fornecer esse crédito também para quem tem a conta parada. Uma pessoa de verdade do outro lado. Não é um robô, robozinho. não é uma máquina. Não é os robozinhos do Twitter? Não? Não é. Tu tem robozinho no Twitter, Lucas? Não. Eu tenho robozinho no Twitter? Tu sabe que eu não tenho, tu sabe que eu... Aliás, olha aqui, ó. Vou mostrar pra ti o meu Twitter agora. Tu vai ver quais as contas eu administro. Momento. Ele bota pros estagiários. Não, velho, olha aqui, ó. Momento único. Quer ver? Quer ver meu Twitter aqui, ó? Depois tu fala aqui pra todo mundo, ó. Olha ali, ó. Tobias Bulldog. Não, para. Olha ali, ó. Olha aqui, ó. Minha conta e Jornal do Inter. Não, tá certo. Só as duas, viu? Só. Nenhuma mais. Olha aqui, ó. Vamos colocar aqui nos 3 pontinhos. Nenhuma mais. Não, viu só? Não, Minha claro, testemunha, confio eu só trouxe o Lucas aqui para fazer isso com ele hoje, tá, pessoal? Então, quem me acusar que eu tenho robozinho no Twitter, eu vou mostrar essa gravação. Meu velho, desculpa a brincadeira. Rapaz. Vai, pergunta pro Melo, aperta ele. Então tá, Melo, eu já sei que tu tá cansado de ouvir perguntas sobre o Cudê, até porque eu acho que a tua resposta de sempre, ela é muito válida. A caneta realmente está na mão do Alessandro Barcelos e se tiver que haver uma renovação do Cudê, é ele que quem tem que fazer nesse momento. Então não vale responder isso, tem que dar uma resposta diferente. Não, hoje porque aqui, a pergunta vai ser diferente também. Vamos ver. Pensando nesse sentido, você já trabalha com a ideia de e se não acontecer uma renovação por parte de Alessandro Barcelos? Eu sei que tu já disse que não vai falar diretamente com o Cudê agora, nesse período eleitoral, e totalmente compreensível isso, é claro, porque o Inter tem que estar focado aí no Campeonato Brasileiro, até porque a gente não está bem nessa reta final do Brasileirão. Mas se essa renovação não acontecer, o Melo vai ir atrás do Cudê e, por exemplo, vocês já trabalham com a possibilidade de, tu ainda não contatou ele, mas se fizer um contato, seja diretamente tu ou se enviar alguém para conversar com ele, vocês já trabalharam com a possibilidade de talvez o Cudê não querer continuar para 2024? E pensando essa possibilidade de já traçar um perfil, vocês já traçaram um perfil de treinador para o ano que vem, caso o Cudê não permaneça no Inter? Boa pergunta do Dali no Gol, hein? Narrador da Rádio Inferno. Você sabe que de narrador eu entendo que tem um em casa. Referência. Né? É bom narrador aqui, é ou não é? Acho que estou muito longe do nível do teu pai, mas... Não, tô falando do meu velho. Eu achei que tu falou bom. De ti, tô falando de ti. Tá, não, é um baita narrador, o melhor narrador da Rádio Inferno. Quando vai se referir ao teu pai, todo mundo se refere como ótimo, né? Bom, acho que é muito pouco. Foi o melhor narrador da história da Rádio Inferno. Ah, obrigado. E aí os entendedores entenderão aqui, obrigado, tá bom? Vamos lá, responde. Pergunta boa ainda, Lucas. É boa. Lucas, como tu mesmo disseste, eu já me manifestei sobre isso. Sim. Eu fiz isso no momento que eu achei apropriado. E eu entendo realmente que a gente tem que dar tranquilidade agora. Né? A convicção diminuiu sobre o Cudê depois dos últimos jogos? Não é questão de convicção só no Cudê. A gente tem convicção em conceitos. Eu tenho a convicção que sempre a manutenção do trabalho ela é louvável que seja feita. Claro que desde que o trabalho seja bem feito. Mas eu aprendi, por isso que eu digo, a gente aprende com os erros e com os acertos. A troca de treinador sempre, ela é muito arriscada. Ela é muito arriscada. Então, se tu tem um treinador que termina a temporada, que termina bem, que o time, que os atletas já conhecem, que ele conhece o grupo, que ele sabe as carências que tem, tu já tem um passo na frente para te ter sucesso. E nós temos ali, em 2, 3 meses, nosso primeiro grande objetivo, que é ganhar o Gauchão. Então, até quando eu declarei lá, também nesse sentido, a manutenção para mim sempre ela é desejada. Então, teu ficha 1 é o Cudê. Tu vai deixar eu responder ele? Mas eu preciso apressar, Não, tu fica fazendo... Ele disse que ia apressar, mas tu me faz 3 perguntas no meio das perguntas. Se 2 Grenal na TV, aqui vai ter 3 horas de duração. Tu fica fazendo outras perguntas no meio? Claro. Não, vamos lá, chega de contexto, Melo, vamos direto ao ponto. Do raciocínio. Então, essa bola, como eu falei, ela está com o presidente.
E isso ao mesmo tempo me preocupa, Lucas, porque lá em 2020, essa bola também estava com o presidente. Ele tinha lá, o Inter estava brigando pelo título, muito perto de conquistar tão esperado título brasileiro. E nós tínhamos o maior treinador da história do Inter do vestiário que não foi procurado. Isso com certeza gerou uma instabilidade naquele momento do grupo. Eu tenho certeza disso, porque eu sei. O Bel é meu amigo e eu sei a estabilidade que isso gerou, porque gera instabilidade no grupo, inclusive. Tu acha que hoje lá também... A pergunta que mais é feita para mim é sobre o Cudê. Então tu acha que lá naquele momento os jogadores não estavam preocupados com isso? Pô, será que vão renovar com o Abel? Não vão, o Abel vai ficar, nós vamos ficar? Porque esses hoje lá estão pensando isso. Te garanto que hoje esses atletas lá estão pensando, o Cudê vai ficar, o Cudê não vai ficar, nós vamos ficar, não vamos ficar. Então o presidente que está lá, ele tem que resolver isso. Ele tem esse poder de renovar o contrato. Não sei porquê, ele não está falando sobre isso também, o treinador também não está falando, não sei se ele tem alguma informação, eu não tenho essa informação, eu estou aqui fora. Então tem algumas coisas que não adianta se isso, se aquilo, eu tenho que, ganhando a eleição, chegando lá, que eu vou tomar pé da situação, que eu vou poder... Eu acho que não cabe a mim hoje falar com o treinador, entendeu? Não cabe a mim isso. Plano B? Isso, já está preparado. Não gosto de falar em plano B, Cristiano. O que eu posso garantir para o nosso torcedor, para o nosso associado, é que a gente conhece e tem a obrigação de conhecer todo o mercado. Porque as formatações de grupos são feitas agora, um pouco antes. A gente tem a obrigação de conhecer todo o mercado. Eu não posso ser pego de surpresa em alguma situação. O nome de Odair Hellmann agrada? Eu acho que nesse momento não. Aqui é importante que o Lucas falou no Instagram, disse que deu uma informação, teve uma informação de dentro da sua campanha, que o plano B era o Odair, qual era o outro? E o Sampaoli. E o Sampaoli. Então, aproveita para responder o Lucas aqui. Eu acho que eu tenho um X9 lá que joga contra, então. Não me diz respeito a esses profissionais, porque essa não é a informação verdadeira. Sim. Nunca se cogitou nesse momento. Sampaoli tira voto. É verdade. Não, mas é preciso também valorização. O Odair é um colorado, um cara que tem uma história muito bonita no clube, né? Mas, nesse momento... Eu já fiz esse movimento lá em 2019, quando eu contratei o Cudê. Eu acho que a gente... Por isso que eu falei em conceitos, convicção e conceitos. Eu acho que o Inter está preparado, estava lá já se preparando, e eu enxerguei isso. O time que a gente tinha em 2019, com a venda ali do Nico Lopes no final do ano, ia propiciar que a gente contratasse alguns jogadores, que a gente jogasse de uma forma diferente, como o Cudê jogava. E eu acho que a gente está nesse momento agora também assim. Um momento até melhor para a gente fazer isso. Então, tu também tem que avaliar a questão de como trabalha. Não estou desvalorizando ninguém, mas tu tem que entender como cada treinador trabalha. E, inclusive, também tu tem que ouvir e entender a tua torcida. Uma torcida quer que o teu time jogue. Né? E eu vejo isso, eu entendo isso. Mas, candidato Roberto Melo, sem falar em plano B, então, qual é o teu perfil de técnico? Né? O Cudê é o ficha 1. Qual é o perfil de técnico, sem falar em nomes, que o Inter vai ter se o senhor for presidente do Inter em 3 anos para assinar em cartório, que vai ficar registrado aqui no Grenal na TV. Então, assim, se o Cudê é ficha 1, o Odair não pode ser contratado em 3 anos. Assina em cartório isso? O Mano Menezes não pode vir em 3 anos. Assina em cartório. Qual é o perfil dos seus técnicos em 3 anos? Eu acho que a gente já começa a tua pergunta com a premissa errada. A gente não tem que ter um perfil de treinador. Vai dar pau no apresentador agora, é isso? Vai se jogar contra a imprensa. A gente não tem que ter que saber um perfil de treinador. A gente tem que saber o que a gente quer. Para o Internacional jogar, primeiro, antes de traçar um perfil de treinador. Isso é que é importante. Como é que o Inter quer jogar? O Inter quer ser propositivo, o Inter quer dar espetáculo, o Inter quer ser pragmático, o Inter quer jogar por resultado. Qual que é o seu Inter, então? Eu acho que o Inter, na sua história, sempre teve grandes times. Times que tinham força, mas que tinham qualidade, que dominavam o jogo, que amassavam os adversários, principalmente dentro do Beira-Rio, mas também fora de casa. Os maiores jogos da nossa história foram assim. Foi lá atrás contra o Fluminense, foi contra o São Paulo no Morumbi, em 2006. No Beira-Rio, então, não se fala. Aliás, temos que voltar a ser realmente... Colocar medo nos adversários do Beira-Rio. Antigamente os caras vinham aqui, o Cristiano sabe, já sabiam que ia perder. É ou não é, Cristiano? Mas isso não passa pelo perfil que tu tem de elenco? Não adianta tu pensar, vou ser propositivo, mas teu time não é assim. Mas é uma construção, Cristiano. Mas baseado no que tu vê hoje, que vai ser a base que se tu for presidente vai pegar. É um time que dá para ser propositivo, é um time que dá para fazer o que tu pretende, dar espetáculo? Eu entendo que sim. A gente tem bons jogadores, a gente tem que dar mais juventude para o time, dar mais força para o time, e aí é com jogadores jovens e com a base. Por isso que eu volto a insistir, eu sou
repetitivo na questão da base. A base para nós vai ser prioridade. Sempre que vencemos, sempre que conquistamos, a base esteve junto, teve protagonismo. Inclusive nesses confrontos com o Fluminense, para mim nós perdemos quando o Fluminense teve base e nós não. Quando o Fluminense usou seu banco e usou seus jogadores jovens, mudou a história do jogo. 2/3 dos jogos nós somos melhores. Mas quando precisou se usar a reposição, o banco, o Fluminense tinha, estou errado, qualidade e juventude no time. E o time deles melhorava, inclusive, com as trocas. E nós perdemos qualidade quando os nossos principais jogadores saem do time. Mas eu acho que a gente tem bons jogadores para jogar sim. Temos que melhorar o grupo, temos que ter algumas peças, né? E aí entra essa questão também de saber como o treinador, qual é o teu treinador, para saber também qual é as peças que tu precisa. Porque alguns treinadores... Mas aí eu também já não gosto muito quando algum treinador joga só de uma maneira, né? O teu treinador, ele também, quando tu chega, ele tem que ter... Não é que ele vai, né, ser contra o que ele faz, mas ele tem que se adaptar. Tem que ter repertório. Ele tem que ter repertório, né? Ele tem que saber jogar com um atacante, com 2 atacantes. Né? Não gosto de jogar né, assim ou assado, mas ele tem que se adaptar também. Não, o próprio Cudê, quando chega agora, na segunda vez que ele chega no Inter, a preparação física do time do Inter estava destruída. Então como é que vai jogar com um time intenso que o Cudê gosta se não tinha preparo físico? Então o treinador tem que enxergar isso também. E sobre a... Não vou fazer essa pergunta agora. Segura aí. A Wine November da Vinhos do Mundo traz um mês inteiro de grandes promoções de Black Friday para você aproveitar descontos espetaculares. Corra até uma das lojas da Vinhos do Mundo em Porto Alegre, ali na Alameda Alípio César 203, quase esquina com a Nilo Peçanha, ou na Cristóvão Colombo 1493, ou na Getúlio Vargas 1135. A venda de vinhos é proibida para menores de 18 anos. Qual é, Melo? Uma pergunta importante aqui do Grenal TV. Qual é a tua Vinhos do Mundo preferida? A da Cristóvão Colombo, a da Getúlio Vargas ou da Alípio, ali que é mais próximo da tua casa? Quando eu vou na da Cristóvão. Da Cristóvão Colombo, olha só. Bom, pessoal, escolhe qualquer uma delas e vai garantir. Tem descontos de 50% a 70% lá na Black Friday da Vinhos do Mundo. Aproveita, mais de 1000 rótulos à sua disposição com os melhores vinhos do mundo. Vamos lá, Andréia, chegou a tua vez. Tem desconto, não? Tem, chega lá e diz que viu, pode usar o mesmo cupom da KTO. Se eu disser teu nome lá e eles vão me dar um desconto, ou vão me cobrar mais caro? Olha, sabe que o Leocir é coloradaço, então se chegar lá com uma camisa do Inter, tem desconto também. André, vamos lá, traz um pouco agora a voz da mulher aqui, que a gente sempre valoriza muito o Grenal TV. Mulher vai ter voz e vez na nossa gestão, André. E eu quero que tu fale também da questão mental, mas tu tem pelo menos, pode emendar 2 perguntas aí. Muito bem, gostei. Vai. Prazer, viu? Primeira coisa, assim, eu já quero te agradecer e até te parabenizar, porque, assim, tu vir num programa que é totalmente sem cortes, sem ensaio, com um jornalista, com a emoção de um torcedor, que também é jornalista, com alguém que está aqui para fazer uma análise, que a minha parte é fazer... A bancada inferior é dos independentes, tá? Que lá em cima dos corneteiros. O meu trabalho é todo voltado na análise de perfis, né? Toda essa questão comportamental, na questão emocional, que entra a parte dos torcedores e também entra toda a parte organizacional de um clube. Então, parabéns por ter vindo, viu? Obrigado, e ainda responder toda dessa forma muito versátil. E eu vi que tu citou muita coisa sobre do interno para o externo. E quem trabalha com rendimento, a primeira coisa a se pensar é isso. Os meninos aqui fizeram perguntas muito do externo, sobre técnico, sobre quem vai ajudar, mas tu trouxe questões importantíssimas. Lembrando, na minha parte, de fazer análise de processos, né? Que é o processo emocional, mental e de resultado. Porque quem trabalha com performance, com clubes, com gestão, é resultado. Não adianta falar bonito, não adianta querer, porque querer todo mundo quer, mas tem que trazer essa questão de resultados. E o que eu analiso? Encaminhando a pergunta. E agora, encaminhando. Nessa questão toda de trazer do interno para o externo, tu citou questão da base, tu citou entendimento do que tu realmente queres. Amei a tua resposta que tu deu para o Orestes, quando tu respondeu o que o Inter quer. Partir do Inter. O que o Inter está buscando? O que o Inter projeta para o ano de 2024? Perfeito. E nessas análises do interno para o externo, lembrando dos torcedores, que dão a emoção e dão a intenção do clube.
O que tu tem, o que tu já imagina ou o que tu projeta nessas questões do interno para o externo? O que é prioridade na tua gestão, do interno para o externo? Bom, um dos pilares do nosso projeto, Andréia, é ter profissionais vencedores, profissionais experientes, profissionais qualificados. Perfeito. Tanto dentro de campo quanto fora de campo. A gente começa a ganhar fora de campo. O Internacional é muito grande para ser administrado por pessoas inexperientes. Aliás, é muito grande para não ter um diretor executivo, que faz quase um ano que a gente não tem. Não ter um coordenador técnico que a gente não tem. E aquela tua fala sobre pessoas, que tu disse assim, não é sobre pessoas, e sim por um clube que é muito maior do que qualquer pessoa. Exatamente. Então, mas as pessoas... É por isso que tu quer trazer o D'Alessandro e o Abel? As pessoas, na história do Inter, as pessoas... O Inter é feito de gente. E o que eu falei no último programa? As pessoas fizeram a história grandiosa que o Inter tem. Então o Inter não pode, por exemplo, em nome da famigerada ruptura, mandar o Abel embora para trazer o Ramírez. Mandar um executivo experiente como o Rodrigo Caetano, com todo respeito ao Paulo Brax, para trazer o Paulo Brax. E eu falei isso no último domingo da O Inter é muito grande para isso. O Inter hoje, eu acho que ele tem lá no seu departamento de futebol, talvez mais dirigentes políticos que executivos. Acho que tem o Magrão lá, que é um grande profissional, um grande atleta que foi na história do Inter, e o resto são diretores políticos. A nossa gestão vai ser diferente. Ela vai ser totalmente profissional e profissionais identificados com o clube, que conheçam a torcida, que tragam a torcida junto, que sejam vitoriosos. A gente precisa estar perto dos vitoriosos. Eles já sabem, eles já fizeram, já passaram por isso. Já teve o programa aqui no Orestes que eu falei dessa mentalidade vitoriosa. Por que o Inter foi campeão? A Andréia disse, já disse várias vezes aqui no canal da TV, que depois que o D'Alessandro foi embora, falta um líder dentro de campo para o Inter. Tu enxerga hoje que o Inter possa ter um líder do tamanho do D'Alessandro ou tem que trazer? Líder se constrói ao longo do tempo, né? Ninguém chega aqui líder. Um jogador que é líder num clube, num outro clube, não quer dizer que ele vai chegar aqui, vai ser líder. O D'Alessandro não chegou como líder? Não. O D'Alessandro chegou como jogador. Naquele ambiente lá de 2008, quando a gente foi campeão da Sul-Americana... Aliás, tem uma história boa. O Cristiano conhece a história do Bolívar, né? Não foi no teu podcast lá? Qual delas? O Bolívar conta que quando o D'Alessandro chegou, primeiro treino do argentino, foi contigo, acho que eu ouvi, né? Bolívar, conta essa história então. Magrão, isso. Ele chegou Magrão, Bolívar e Índio. O que eles combinaram para pegar o D'Alessandro? Organizaram para, no primeiro coletivo, chegar junto para ver a reação, para ver se ele ia brigar. E o D'Alessandro sacou que não podia cair nessa provocação. E apanhou quieto e ficou quieto. E ali ele ganhou o grupo. Ali, o gringo tinha fama de marrento, mas não. Vamos cuidar. O Magrão foi importante nisso, os caras. Mas ali era tudo cobra criada, né? Ali, os mas caras é que isso faz diferença no grupo vencedor. Deixa eu só chamar, tem um gancho aqui de uma pergunta do Cunha, meu amigo lá de Palhoça, de Santa Catarina, do Fala Colorados, brother também aqui do Lédio Legal. Coloca aqui, enche a tela com a careca do Cunha. Pergunta difícil aqui pro Melo. Vamos lá. Fala, Orestes, beleza? Antes de mais nada, te agradecer pela presença lá no Fala Colorado, foi muito legal nosso bate-papo. Aproveitar o momento e estender o convite ao Roberto, né, que ele aparecer lá no canal também pra gente falar, ele poder falar com torcedores, enfim, tem esse bate-papo, acho que é importante nesse momento. E eu queria já deixar uma pergunta pro Roberto, que é o seguinte, qual a ideia dele? Ele já falou que ele pretende a continuidade do Kudê em algum momento, né? Ele já falou sobre isso. E eu queria saber qual é a ideia dele em relação ao Magrão. Porque muito se fala em bastidores, aí eu sei que o Roberto não pode confirmar ou não, porque esses profissionais têm contrato vigente, mas se fala em D'Alessandro e Abel Braga. O que o Roberto Melo imagina para o Magrão? Teria a possibilidade, daqui a pouco, do Magrão trabalhar junto com esses nomes ou outros nomes? Ou o Roberto Melo não pretende que seja mantido o nome do Magrão na comissão técnica? Eu tô com essa curiosidade, eu gostaria de saber isso dele, qual é que é a ideia dele para o Magrão. Beleza? Então, um grande abraço aí, sorte ao Roberto no pleito, e independente quem ganhar, que o Internacional volte ao caminho das vitórias e dos títulos, porque precisamos muito disso. Grande abraço, gente. Abraço, Cunha. Antes do Melo responder, eu vou dar mais um tempinho para te pensar aqui, viu, Melo? Não precisa? Não. Mas eu só quero perguntar para o Lédio e para o Lucas aqui, que são especialistas em redes sociais,
Por que tem essa modinha de gravar vídeo e pergunta dentro do carro, hein, Led? É uma reclama em moda, casa, o o cara falando em casa. Eu também não entendo isso. Igual o Baldasso. É escola Baldasso. O Baldasso fala tanto que eu acho que incomoda a mulher em casa. Vai pro carro, cara. Para de encher o saco. Não fica gritando aqui. Eu tô começando a ficar mal acostumado, cara. Tô tão acostumado a ver o Cunha só falando besteira. Quando ele fala só errando. Que, pô, ele fez uma baita pergunta e fiquei surpreso. Só. Cunha, pô, parabéns. Pô, que corneta, hein, Cunha? Responde ele, hein? Responde ele aqui, ó. Podia começar fazendo busão ali, hein, que vai pro Rubem Berta. Faz uns vídeos do busão, ninguém faz em ônibus. Eu faço. Tu faz? Claro, tá lá no canal da Rádio Inferno. Boa. Olha, vamos lá, responde. Posso te fazer uma pergunta? Aí. Aqui tem uma regra que eu instituí no último Grenal na TV, né? Sou apresentador, faz perguntas aqui no Grenal na TV. Mas eu vou te dar uma chance, já que tu é candidato a presidente do meu time, pode fazer. É que a minha dúvida não sei se eu vou responder. É que a minha dúvida é quando o Mano tá aqui, como é que os outros falam? É difícil. Porque eu tô vendo o quanto tu fala e conhecendo o Mano. É uma briga dos dois, tem que falar as Não, e o Santaninha, quando tá o Santaninha aqui também não é fácil. Vamos lá, responde. Boa pergunta do Cunha. Boa pergunta. Acho que tu nunca respondeu isso, aliás, não vi nas outras. Nunca, é a primeira vez. Eu acabei de dizer que o nosso projeto é de profissionais experientes, qualificados, vitoriosos na história do clube. É evidente que o Magrão se enquadra nesse perfil. Nossa gestão sempre vai ter espaço para os melhores, para os vitoriosos, para aqueles que conhecem a história do Inter. Então o Magrão se encaixa perfeitamente nisso. Como é que é a tua relação com o Magrão? Eu tenho uma relação, né, não tenho uma relação próxima com ele, evidente, conheço ele, já conversamos várias vezes. Quando ele era empresário de futebol, eu era vice-presidente, tratamos algumas situações. Eu sei que ele foi para fora, trabalhou em outros clubes, mas essa é uma situação que eu vou ter que analisar após o dia 9 de dezembro. Eu não sei qual é, a gente não sabe qual é a situação dos profissionais, aí se eles pretendem ficar, se eles têm outros projetos ou não, mas o Magrão é um grande profissional e se encaixa bem nesse perfil, mas é uma situação que eu só vou poder analisar depois do dia 9. Aquela rusga pública que ele teve ali com o Valência, né, que todo mundo viu, aquilo ali significou o quê, na tua visão de quem está fora? Acho que ali era vontade de dois, né, grandes profissionais de vencer. A gente poderia, né, não dizer que não seja o ideal que fosse ali no gramado, mas isso a gente sabe que aquela situação que aconteceu ali acontece no vestiário. Acontece, os caras que querem ganhar são muito competitivos. Foi no lugar errado. São muito competitivos e isso acontece muito dentro do vestiário. Ganhador, vencedor principalmente. O vestiário perdedor ninguém briga. Todo mundo aceita a derrota. O vestiário conformado, e é isso, Orestes, que a nossa gestão também não aceita mais. O conformismo. Não vamos aceitar mais o conformismo. Lutar por vaga, se contentar com vaga. Vi gente, inclusive, essa semana, me manda umas coisas, eu acabo lendo. Gente que defende o indefensável, pregando, dizendo que seria bom o Inter ficar fora da Sul-Americana. Vem cá, mas o que estão fazendo com o Internacional, Orestes? Isso é apequenar o nosso clube. Como é que um clube que tem o time que o Internacional tem, o orçamento, a folha que tem, não vai estar numa competição internacional, já não é a Libertadores, e aí vamos ficar fora da Sul-Americana? Como é que alguém pode dizer que isso é bom? Então, esse conformismo nós não vamos aceitar. Isso vai ser expulso do Internacional. A Andréia falou que fora do ar, eu vou pedir para te falar no ar agora, porque foi depois do programa do domingo passado, que é a questão do Messi, né? Quando a Argentina toma um gol da França, qual é a reação que o Messi tem? Conta rapidinho. Que é a questão emocional, porque o nosso corpo, o nosso consciente, o nosso inconsciente, ele não sabe o que é real e o que é irreal, é pela tua emoção. Quando o Messi acaba de tomar um gol, ele não olha para a torcida dele. Porque se ele olhar para a torcida dele, como é que a torcida dele vai estar? Triste. Então, o que remete? Baixa a vibração dele, baixa e ele fica o quê? Triste e para ter essa questão, mas vai dar uma reviravolta. Não tem reviravolta, tu acabou de ver a sensação de tristeza. Para onde ele olhou? Ele olhou para o adversário comemorando e a torcida comemorando. E o que isso? Para impulsionar. E essa tua fala agora que tu trouxe, assim, acabou com essa mentalidade pequena, isso vai acabar. E eu falei isso já nesse programa aqui, sobre o Internacional. E o Messi, Melo, é acompanhado por um personal psicólogo, né? Um coach de mente, mental. Como é a Andréia aqui. Então isso é importante para saber, na hora da dificuldade, o que fazer. Tem aquele jogador, quando toma o gol, o jogador vai lá, pega a bola embaixo do braço, Dali fazia muito isso, né? E ele ia até o meio do campo.
Poxa, ali tem um líder, né? Tá dizendo, vamos lá, não aconteceu nada. Responsabilidade. Vamos lá, vamos enfrentar de novo. Eu não vejo isso há quanto tempo no Internacional. O Rocher parece que tem um espírito, né, de líder e tal, mas agora tá mais ou menos. Né? Então, será que ele tá tendo espaço? Porque na tua gestão, o Inter vai ter psicólogos e coaches mentais dentro da equipe hoje. O Inter e o Grêmio não tem. O Grêmio tem um atendimento lá que se o jogador pede, ele é atendido por psicólogo. O Inter nem isso. O que tu pensa sobre isso? Isso já lá em 2019, eu tentei implementar isso no Internacional. Às vezes o vestiário de futebol, o departamento, é difícil as coisas acontecerem. O novo, muitas vezes, é rechaçado. Sim. Assim como eu levei lá em 2018 um profissional de suplementação lá para dentro, para tratar de toda a suplementação de todos os atletas, e revolucionou lá nossa condição física dos atletas, até em questão de aparência, e isso gera autoestima. E aí o cara treina mais. E aí depois que eu saí, esse profissional foi mandado embora, ele foi para o Atlético Paranaense, já tinha uma proposta e hoje está comandando o Grêmio. Então, eu sempre gostei do novo, Orestes. E apesar da psicologia, não ser uma coisa nova, no Inter vai ser uma coisa nova. No futebol não devia ser, não devia ser. É aquela coisa do interno para o externo. E eu pretendo, sim, que isso seja implementado, não de uma forma, talvez, tradicional. Eu acho que às vezes a gente tem que copiar as coisas que já estão dando certo. Eu acho que isso tem que ser um profissional que faça parte da comissão técnica, que esteja no dia a dia, que esteja... O Fluminense que ganhou do Inter, final da... O ambiente de atletas é um ambiente muito desconfiado, eles desconfiam de todo mundo. De então tem que ser uma pessoa que esteja ali no dia a dia, que ele confie, que ele possa conversar, que ele possa se abrir. Mas confiança se ganha, né? Se ganha com o tempo. O Fluminense campeão, depois que o Fluminense ganhou a Libertadores da América, o Cano... Teve o Arias também, foram lá e fizeram elogios públicos à psicóloga do Fluminense, que está junto com o time o tempo todo. Então, isso é fundamental. É por isso que a Andréia está aqui. E ela também dá consulta gratuita para os integrantes. Lá em 2006, olha, já faz tempo, o Fernando Carvalho trouxe para o Inter uma coisa que fica estigmatizada, as pessoas são preconceituosas. Evandro Mota. Aí chamavam de bruxo, de mago. Ele é um cara que trabalhava isso. Na questão mental e na questão de ver assim, detalhes que os outros não enxergam. Pô, aqui tá acontecendo, estamos na véspera de uma final, aqui está acontecendo uma coisa diferente. Ele captar isso e saber, ele está dentro da comissão, ele consegue conversar com o treinador. Pô, não é à toa que o Jorge Jesus trabalha com ele. Trabalhou muito tempo em Portugal, trouxe ele para o Flamengo. E isso no Inter, era o mago, assim como chamavam o Barlese, que era o nosso nutricionista, também de mago. O futebol é muito preconceituoso, com o novo. Mas os jogadores gostavam muito do Evandro Mota. Gostavam. Correção, Melo, não é o futebol, é o Brasil. Porque fora do Brasil, tanto que na Copa do Mundo o Messi levou. O Neymar levou os seus 2 cabeleireiros. Tudo certo. Não é à toa porque eles são vencedores. E olha o espírito deles. Não é à toa que eles são vencedores. O Fernando Carvalho conta uma história sobre o Perdigão, do Evandro Mota. Que o Perdigão chegou brincalhão e tal, e meio festeiro. Ele chegou e logo ele colocou uma cordinha lá no vestiário para os boleiros jogar futevôlei. E o Evandro Mota percebeu que os jogadores estavam chegando antes dos treinos, 1 hora e meia. Para quê? Para jogar o futevôlei dentro do vestiário. Aí ele foi lá e falou, tem um negócio lá acontecendo, acho que a gente tem que dar mais estrutura. Aí montaram lá um campinho de futevôlei para eles jogar. Poxa, isso tem que ter alguém de olho nisso. Eu tive uma vez em Portugal, não sei se foi em 2018, 2019, e ele estava trabalhando lá no Benfica, junto com o Jesus, não me lembro o ano. E aí eu encontrei ele no hotel lá e a gente bateu um papo. Eu fiquei impressionado com o conhecimento que o cara tem, de diversas áreas, diversas áreas. Pode ir lá, sabe, da física, diversas áreas que ele aplica no trabalho dele. Fiquei impressionado. E um cara desse é tratado muitas vezes como... o cara é o inventor. O novo... Exatamente. Novo assusta, Cristiano. Tu foi aluno do João Paulo Medina. Sim. Medina, quando veio para o Inter na gestão Miranda, que instituiu a comissão multidisciplinar, aquilo foi um horror na imprensa, né? Foi um horror. Ele botou nutricionista, botou dentista, ele organizou. E disse, o Inter só vai ganhar daqui a 6 anos um título de expressão. Nós estamos falando de 2000. Tu já estava no Inter naquela época ali, tu circulava ali, não circulava? Circulava, mas ainda não dentro, assim. Então, o que foi aconteceu? Foi um grande presságio, né? O que aconteceu? Tomou porrada. Como vai ganhar só daqui a 6 anos e ganhando só dali a 6 anos um título de expressão? Mas o que ele teve que quebrar? Ele teve que quebrar todo um conceito, um paradigma, para botar... Isso que foi a segunda passagem do João Paulo Medina. Segunda passagem. O que ele fez?
A história de mudar a concentração, tira a concentração do Beira-Rio, põe num hotel. Então essa evolução do futebol, por isso que eu acho que no Rio Grande do Sul vai demorar ainda para pegar a estrutura. Hoje o time de estrutura é o Palmeiras. Olha o que é o Palmeiras em relação a tudo, desde o treinador, mas CT, o que tem da medicina, do esporte, tudo. Leva um tempo. Que já está com seu grupo de psicólogos e coaches. Eu não sei se tu, se for presidente, se tu vai conseguir fazer isso em um ano. Mas tu sabe que a resistência tem muita coisa enraizada no Inter que ela bloqueia. Uma gestão são 3 anos. Por isso que a gente não monta um time de futebol nos últimos 4 meses numa gestão e nem no começo. Tu monta ao longo dos 3 anos. E o nosso projeto é isso. A gente sabe, Cristiano, as coisas que já deram certo. A gente já viveu, como eu falei, momentos difíceis, mas principalmente momentos de glória, de vitórias na história do Inter. Eu não caí de paraquedas no Inter, Cristiano. Eu não cheguei em 2017. Eu comecei lá atrás, participar da vida política, lá como dirigente, lá em 2007. E participei como era próximo de muitos dirigentes, mesmo não estando em alguns momentos no futebol, mas eu já participava de reuniões, por exemplo. Ali eu já estava aprendendo. É um aprendizado constante. Agora, nessa última passagem, aprendi mais ainda no momento difícil. Lá era um momento de vitória, de conquista. Agora eu aprendi no momento difícil. Então, não se faz uma gestão nem nos primeiros 3 meses só e nem nos últimos 3. Mas tu, nos cursos que tu fez, tu viu que o futebol de 3 anos atrás já não é o mais de agora. Não, mas nada é uma evolução. Tudo, preparação física, tudo, nada é mais a mesma, Cristiano. Nada é mais o mesmo. Tudo muda e cada vez a mudança é mais rápida. Só que eu tento acompanhar. Eu sou um cara que estou aberto para o novo, para as coisas novas. Entendeu? Eu acho que isso é importante porque o novo está aí para mostrar que o que era feito antigamente não é mais o ideal para ser feito. Então a gente tem que estar aberto para isso, entendeu? Sabe o que é novo também, pessoal? É tomar suco de uva puro, sem conservantes. Não aqueles néctares que tem lá 5%, 10%, 20% só de suco de uva puro. Quer saber como é que faz um suco de uva puro sem conservantes? Preste atenção a este vídeo com a doutora Caroline Dani. Pode rodar. Quando falamos que suco de uva Quinta do Morgado é apenas uva, muitas dúvidas aparecem. Vários questionamentos surgem lá no nosso Instagram e nós estamos hoje aqui para responder todas as suas dúvidas. Como acontece a conservação do suco se não usamos nenhum tipo de aditivo, de conservante? Bom, o suco Quinta do Morgado não leva nenhum aditivo. A conservação se dá por pasteurização. O processo de conservação é um processo físico, ou seja, você conserva o suco sem a necessidade de conservantes. Isso só é possível porque a matéria-prima tem muita qualidade e todo o processo detém muita tecnologia, a garantia da uva na sua forma mais pura. Muito bom, baita dica aí da doutora Caroline Dani. E agora vamos dar um recado da defesa patrimonial. Depois vou fazer uma pergunta aqui. Qual é a defesa ideal, né, para o time do Inter? Olha só, o foco, a especialidade da defesa patrimonial é atender condomínios residenciais. Oferece serviços de segurança como vigia, guarda patrimonial, consultoria, vídeo monitoramento 24 horas e alarme. E também serviços de zeladoria como recepção, limpeza, jardinagem e manutenção predial. Defesa patrimonial, a melhor segurança para o seu condomínio. Fale com o amigo do Mano Changes, o José Luiz, pelo 5199-187-6984. Qual é a defesa ideal para o Inter? O Cuesta estava no Inter, foi para o Botafogo, ia ser campeão, entregou para o Grêmio. E aí, como montar uma defesa daquelas sólidas que o Inter teve na história dos grandes times campeões, Mel? A gente tem que montar um time, né? Ideal, não só uma defesa. Mas vamos começar pela defesa e pelo goleiro. Não só uma defesa. Eu acho que nesse momento a gente precisa de juventude, de força, é evidente, qualidade sempre. Mas principalmente na nossa defesa ali, acho que a gente precisa um pouquinho mais de juventude. E a gente vai... Claro que a experiência... São as duas coisas sempre, aliás, no time. Por isso que eu falo do time, não só da defesa. Em todas as posições. Montar um time competitivo, mas um time qualificado e que mescle experiência e qualidade de grandes jogadores, que têm experiência, que têm vencido também. O Inter tem no seu time jogadores vencedores. Com a juventude, com a força, né, com o pulmão da nossa base, com jogadores jovens, que nós vamos ser...
Seremos muito agressivos também na prospecção de jovens jogadores, não só para a base, mas jovens jogadores, assim como já fizemos lá atrás com o Oscar, com o Moledo, com o Damião, com tantos outros jogadores. Seremos muito... O próprio Lúcio, né, zagueiro. Lúcio, lá até são diversos, muito agressivos, porque como a nossa base foi abandonada nos últimos 3 anos e a gente não vê, infelizmente, tomara que eu tenha uma surpresa diferente lá, mas eu acho que não vou ter, no sentido de chegar lá e ter jogadores prontos, não vai ter, porque ninguém está jogando. Então a gente vai precisar ser agressivo nessas contratações, porque até a gente construir o CT, até a gente melhorar o estrago que foi feito, demora um tempo. Então nós seremos muito agressivos para rejuvenescer o nosso time. Sobre isso, só o Gustavo Grossi falou, inclusive, numa live lá do Fut Hub, né, do Fernando Carvalho, também fui aluno lá, fiz o curso de executivo de futebol com o Fernando Carvalho, e o Gustavo Grossi disse o seguinte, que está muito difícil captar esses jogadores de 16, 17, 18 anos, que o que ele está fazendo no Inter é captar jogadores de 12, 13 e 14 anos, e aí demora mais tempo para formar. Isso vai ser modificado, Mel? Sabe por que é difícil ele captar os de 16, 17? Eu não vou nem entrar no mérito, que eu acho que eu não conheço ele, mas creio que ele seja um grande profissional, ele foi contratado, mas é porque ele não conhece o nosso mercado, aliás. A base, tu tem que conhecer todo o mercado nacional. A base, o dirigente da base, ele tem que conhecer a escolinha lá do interior da Bahia, de Fortaleza, lá, do Ceará, ali do Paraná, de onde vieram o Pato e o Nilmar. Tem que ter contatos também. Contatos, relacionamentos, experiência. E a gente trouxe um profissional, com todo respeito ao profissional, que não tinha essa capacidade, ele não tinha essa experiência no futebol brasileiro. Lá na Argentina pode ser que ele tivesse, devia ter, mas aqui ele chegou, por isso que ele tem essa dificuldade para captar, porque ele não tem essa experiência vivida que outros profissionais têm. Então é evidente que ele vai ter essa dificuldade. E os mais jovens, os menores, provavelmente porque é mais fácil captar aqui os próximos, mas a maioria dos nossos grandes jogadores, ou muitos deles, a maioria não, vieram de fora do Rio Grande do Sul. Então, até para avaliar esse profissional é difícil, porque foi um profissional que foi... Para mim, o erro não é a contratação do profissional, é ter se personalizado um dos principais ativos do Internacional, que é essa categoria de base, numa pessoa só. Numa pessoa só. Se fez um grande marketing em nome de uma pessoa só, que me parece que a atual gestão está refém. Né? Eu, inclusive, tenho informações que a atual gestão já não tem tanto convicção no trabalho que está sendo feito lá, mas ela é refém, né, de um marketing que ela fez em nome de uma pessoa só. Tu não pode personificar toda a tua base no nome de uma pessoa só. Perfeito. Vamos lá, Lédio. O que veio pelo Twitter durante a semana? Pessoal, como o programa é gravado, estamos gravando na manhã de sexta-feira aqui e o programa está sendo exibido agora no domingo à noite, horário tradicional do Grenal TV. Mas a gente perguntou, divulgou, queríamos receber o candidato Roberto Melo. Acho que vamos receber também o presidente Alessandro Barcelos na sexta-feira que vem. E aí eu vou repetir, já convido a mesma bancada para a gente ter tratamento igual. Então vamos lá, vamos pedir lá para coordenação da Rádio Guaíba liberar, para o Cristiano Oliveira, teu xará, te liberar na próxima sexta. Espero que o presidente Alessandro Barcelos esteja aqui para a gente conversar sobre ideias, sobre projetos. Então a gente pediu para mandar, para quem nos acompanha aí lá no Twitter, no Instagram, enfim, mandar perguntas. O Lédio selecionou algumas. Vamos lá. Melo, falam muito sobre as tuas bandeiras de campanha. Sonda, Abel e D'Alessandro. E sobre os jargões, falam que isso é um pouco raso. O pessoal gostaria de saber aonde busca mais informações sobre o projeto e qual que é a tua opinião sobre essas críticas. Se o Lédio faz pergunta, que aí o Melo vai querer responder por 15 minutos, vai querer dar o contexto, vai ler o programa ele não deixa o convidado responder. Então responde rapidinho e dá onde é que está o plano de governo, é isso? Aí. Jonas, diferente do que foi feito pela 10 minutos pela meu diretor que tem pela aqui chapa pro de programa, situação, que fez uma composição política há um mês atrás, né, os movimentos de gestão com o Movimento Povo do Clube, né, fizeram uma composição que foi anunciada há 1, 2 meses atrás, eu acho. Nós estamos juntos há 2 anos, praticamente. São 6 movimentos políticos que trabalhamos desde o início desse ano construindo um projeto de gestão para o Inter. Mais de 500 horas de trabalho, mais de 70 conselheiros trabalhando. Então, temos um projeto para todas as áreas. Nossa gestão vai ter pilares específicos para tentar encurtar a tua resposta, porque 500 horas de trabalho não tem como eu falar aqui, mais de 300 ações
será com unidades de negócio, futebol, masculino, feminino e base, unidade de negócio, patrimônio, onde vamos desenvolver projetos que possam rentabilizar o nosso patrimônio, que o Complexo Beira-Rio tenha vida contínua e permanente, integrar o Internacional no Parque da Orla ali, que hoje o Internacional está fora daquele parque ali. Hoje aquilo ali mudou, é maravilhoso aquilo ali. Só um parênteses rapidamente, incluindo uma pergunta da Nani Quemelo, da Rádio Inferno, que tu citaste em uma entrevista que a base do feminino está em segundo plano, mas ela é uma base vencedora que forma jogadores, ganha todos os gauchões desde 17, e eu quero que tu também relate sobre o porquê que para ti está em segundo plano, sendo que tem resultado. Vou tentar terminar ali. Perfeito. A unidade de negócios marca e associados, onde vamos valorizar o nosso sócio do interior, nossos consulados que foram abandonados nos últimos 3 anos. Vamos dar melhores experiências, melhores serviços para esse associado. Vamos criar maiores áreas de inclusão, que todos os colorados, mesmo aqueles que têm alguma dificuldade, possam assistir jogo no Internacional hoje. E isso também não é feito. Vamos ter uma unidade de negócio digital, Jonas, e todas elas autossustentáveis. Se prometeu, outra promessa que não foi cumprida, que o Internacional seria o clube mais digital do país. Não é? Não. E o Mundo Colorado? A realidade é muito diferente. Tentou comprar ingresso lá no Mundo Colorado nos jogos? Tá vendo? É isso aí que a gente... eu tenho andado muito falando com o torcedor. Eu acho que a atual gestão e o presidente, ele não ouve o torcedor. Ele não fala com o torcedor. A reclamação, uma das principais reclamações é que o torcedor não consegue fazer um simples check-in. Tem dificuldade para fazer um simples check-in. Então, nosso projeto vai ser baseado nessas 4 unidades que vão se autossustentar e sustentar o resto do clube. E aí, nós temos um plano, nós temos um programa de gestão que vai ser distribuído ainda. Onde que dá para encontrar esse plano de governo? Tem algum site, alguma coisa? Ou lá na conta do Instagram? Eu posso te mandar, mas acho que deve estar nos Não, tem que mandar para a torcida colorada aí, né? Tem que mandar, acho que tem que tornar ele disponível, talvez pelo Instagram. É um plano que tem mais de 500 horas de trabalho. Mais de 500 horas de trabalho e a gente vai apresentar. Base feminina do Inter. Eu disse que... E já aproveita e responde. Só para ficar claro. Tem 10, agora tem 8 minutos programa. Precisamos ser mais rápidos. Deixa eu responder, Honestos. Vamos fazer um segundo Grenal na TV aqui, então. Toda hora. Eu falei que essa gestão deixou a base do feminino em segundo plano, só para deixar claro. Isso. E que a gente pretende melhorar. Essa foi a frase. E quando eu falo base, Jonas, eu não estou falando só do Sub-17, Sub-20. Aliás, acho que foi ontem, teve uma convocação para a seleção Sub-15 nacional. Tem 3 jogadoras do Grêmio, não tem nenhuma do Inter. Mas eu estou falando principalmente da base lá, a base mesmo. Né? As menores, lá o Sub-14 para baixo. Que a gente tem que ter uma escola de futebol. Hoje, só para te ter uma ideia, essas meninas, elas treinam hoje ali no Parque Gigante, numa quadra de futebol 7, junto com os meninos. Misto. Equipes mistas. Talvez por isso que a nossa escolinha, a escolinha do nosso maior adversário, tem mais de 10 vezes crianças matriculadas, meninas matriculadas, que a nossa escola. A gente terminou 2022, nosso time foi muito competitivo, nós perdemos quase todas as jogadoras. Não podemos mais permitir isso. Agora saiu notícia ontem que nós estamos perdendo o treinador para o Corinthians. E lá nossas atletas são guerreiras, são valorosas, né? Conquistam títulos, que nem tu falou, mas por elas terem conquistado títulos, eu não sou obrigado a entender que a estrutura que é dada para elas é a melhor. Nós vamos melhorar a estrutura. Né? Treina aqui, treina ali, não tem onde treinar, não tem onde jogar. Nós vamos dar atenção para a mulher colorada, para a sócia colorada e para o futebol feminino. É isso que eu quis dizer. Eu acho que a gente tem que melhorar a estrutura lá, criar lojas, franquias, para ter recursos. A base e as escolinhas têm que ter espalhado, assim como é a base do que eu falei agora há pouco, que tem que ter contatos, tem que ter convênios com secretarias pelo estado todo, para a gente poder aumentar a captação das nossas atletas. Então, são diversas coisas que a gente pretende melhorar na questão de estrutura de base. Agora, se alguém me condenar por querer melhorar a estrutura, mas eu acho que tem que melhorar. Acho que a gente tem atletas valorosas, tem comissões técnicas lá que são muito boas, mas a gente precisa melhorar. E uma coisa que a gente vai mudar também, Jonas, no nosso futebol feminino, não tem uma diretora mulher, nem como executivo, nem como
dirigente político, são todos homens. Vai ter na tua gestão? Vai ter, a mulher na nossa gestão vai ter voz e vez, Orestes. E outra coisa, Jonas, para te ver a questão de tratamento que se dá ao feminino. O treinador da Sub-20, do Sub-17 e do Sub-15 é o mesmo treinador. Aí mostra a importância que eles estão dando para a base. E a gente vai mudar isso. Perfeito. Bom, vamos lá. Vamos para a rodada final. Uma pergunta rápida para cada um. Temos 5 minutos de programa. Então, obrigatoriamente, candidato Melo, tem que ser uma resposta rápida. Não interromper? Tá? Não faça uma tese gigante. Pergunta rápida aqui, tá? Para o nosso candidato Roberto Melo. Vamos lá. Quem começa? Eu tenho uma na ponta da língua. Então vai. Ai. Melo, Chapa 2, Inter gigante de novo. Ela remete a uma ideia de que o Inter deixou de ser gigante. Na tua avaliação, o Inter deixou de ser gigante? Se sim, quando e por quê? Lucas, o Inter nunca vai deixar de ser gigante. Clube, Esporte Clube Internacional. Ele é gigante, sempre foi, desde a sua inauguração, e vai ser sempre gigante. O que deixou de ser gigante foi essa gestão. Nós deixamos de ser gigante no futebol, né, com resultados vexatórios ao longo desses 3 anos. Deixamos de ser gigantes na base, né, esqueceram a nossa base, abandonaram a nossa base. Deixamos de ser gigante na comunicação com o nosso torcedor, com o nosso associado do interior, com nossos consulados. Deixamos de ser gigante no simples para fazer um check-in. Então é isso que a gente vai mudar. A gente vai fazer o Inter gigante de novo na sua administração, na sua gestão e conquistar títulos. O Inter vai ser gigante porque vai voltar a ser campeão. Muito bem, candidato. Resposta rápida, viu? Pergunta rápida, resposta rápida. André Stefanel. Um recado para o torcedor colorado. Uma frase. Que confie, que acredite no nosso projeto de fazer o Inter vencedor novamente, de fazer o Inter ter esse espírito vencedor, de fazer o Inter ter profissionais vencedores comandando o seu departamento de futebol. Que acredite, porque a gente está prometendo não o que a gente não vai fazer como foi feito agora. Tudo que a gente está dizendo, a gente já fez, a gente já passou por isso, a gente já viveu tudo isso e a gente sabe como fazer. Lédio Legal, Jonas Lebut. É o Lédio ou o Jonas que vai fazer a pergunta? Agora é o Jonas. Seriedade. Eu sou uma pessoa séria, né? Pergunta séria. Muito séria. Melo, caso eleito no pleito, qual que é a tua prioridade em posição para a contratação? Aquela que tu diz assim, essa aqui o Inter precisa. Eu preciso complementar. Eu ia responder numa palavra, o Cristiano ele não deixou. Eu vou fazer uma tese. Não, e o Cano, Melo? Tá todo mundo dizendo que o Sonda vai trazer o Cano. O que tem de real nisso? Então vou responder ele primeiro. Ele primeiro, claro. Como prioridade é montar um time qualificado. Nós precisamos ser campeões gaúchos e seremos campeões gaúchos em 2024. E eu olhando o time, acho que o que nos faltou, além da juventude, da base para o time, faltou um centroavante, Jonas. Acho que a gente precisa... Para jogar do lado do Valência, tu diz? Para jogar junto com o Valência, é um grande atacante, mas acho que se ele tivesse ajuda ali no centroavante, a gente estaria hoje talvez comemorando um título aí da Libertadores. Daverson te agrada? Preparou minha resposta. Que Daverson? É Cano. Cano. Cano não vai ser do Fluminense, Vamos lá, Daverson, Cano, quem são os nomes aí que poderiam vir? Sabe que eu não vou falar em nomes, né? Olha, por que não? Vou falar em nomes, né? O torcedor colorado quer saber de nomes. A gente só tem os mecenas, né, Cristiano? E jogador que é bom, e jogador... São 2 nomes que agradam, que agradam, mas eu não vou falar em nomes. Só posso dizer, são 2 nomes que realmente agradam, são 2 goleadores, são 2 centroavantes. Quando eu falei que precisa de centroavante, são 2 centroavantes, né, de carteirinha. Então, como outros também são, e a gente tem que estar avaliando o mercado, a gente está fazendo isso já temos gente trabalhando nisso, e a gente vai ter O presidente Guerra anunciou antes da eleição, antes do voto, ele mostrou para os jornalistas lá a carta de intenção do Soares, e trouxe o Soares. Vai ter isso ou não vai ter? A gente não pode brincar com o torcedor, né, Arias? A gente não pode querer enganar o torcedor. Não vou aparecer com foto montada aqui, né, para tentar enganar o torcedor. É evidente que a gente está trabalhando, vai qualificar, muitas vezes as coisas vazam, né, os nomes aparecem, mas eu não vou brincar com o nosso torcedor, com o nosso sócio. Cristiano Oliveira. Melo Silva. Cristiano Silva. É que eu tive que pedir liberação para o Cristiano Oliveira aqui do passe. Hoje agradeço à Rádio Guaíba. Cristiano Silva. Não tem dinheiro, tem uma dívida gigante. Vai ter que ter muita criatividade para contratar. Quem vai ser o teu vice de futebol? Porque isso pode falar, porque ele não está empregado. Quer dizer, não está empregado em outro clube. E é um cara que tu já deve ter conversado várias vezes
mais de 500 horas, tu disse, de planejamento, enfim. Quem vai ser o teu vice de futebol? Cristiano, eu sei que o estatuto obriga o Inter a ter 10 vice-presidentes. Eu sou contra isso. Inclusive, na reforma estatutária que era para ser feita esse ano, e acho que virá o ano que vem, eu pedi, insisti muito, e está lá um substitutivo, um item que tira essa obrigação. Acho que o Inter não está mais, não estamos em momentos que o Inter não tem que ter obrigação de ter um vice de futebol, assim como nenhuma vice-presidência. A nossa gestão vai ser profissional. Nós vamos priorizar os profissionais. Então, hoje eu não tenho ainda, para te dizer, o nome do vice de futebol. Mas hoje o estatuto ainda obriga a ter um vice, né? Obriga, mas não tem, que eu saiba, nenhuma punição se tu não tiver. E o Abel e o D'Alessandro, para encerrar? O que tem? Não, tá todo mundo dizendo que já estão apalavrados contigo. Mas, Orés, se eu chego aqui, eu já falei várias vezes aqui no programa, que o nosso objetivo, acabei de falar. Aproveita a nossa audiência que anuncia, faltam 20 dias para a eleição. O nosso projeto é baseado em profissionais experientes, qualificados, que conheçam o clube, que tenham sido vitoriosos no clube. É evidente que esses nomes aparecem e surgem. E são mas nomes, os dois estão caindo, os dois estão caindo. Por que trazer esses dois, são nomes que realmente nos agradam. Mas eu tenho que respeitar que os profissionais estão trabalhando. Eu não posso chegar aqui e anunciar o nome de 2 profissionais que estão trabalhando. A partir do dia 9 de dezembro a gente pode falar sobre isso. Tá, então não consegui arrancar do candidato Melo, vou trocar a pergunta. Não valeu essa. Quem está caindo, e não sei se vão cair, são os clubes que eles estão trabalhando. Isso não interfere na tua convicção sobre os dois profissionais? A gente vai lembrar, na realidade, por exemplo, do Vasco, que é onde o Abel trabalha, quem montou aquele time lá, que foi o Paulo Brax, né? Foi um nome trazido para substituir o Rodrigo Caetano aqui. Então, se a gente vai entrar nessa, está caindo, está caindo é o clube. Né? Deixa eu dar um último recado aqui, depois eu vou fazer a última pergunta rápida para o Roberto Melo. Essa dica, pessoal, para quem gosta de levar vantagem, a gasolina mais barata de Porto Alegre você encontra no posto Self Service, na esquina das avenidas Alberto Bins e Cristóvão Colombo. Não fica andando igual barata tonta pela cidade, corra para o self-service e encha o tanque com a gasolina mais barata da capital. O Fernando Casper, que é o proprietário, me mandou uma mensagem hoje cedo, 6h30 da manhã. Disse o seguinte, vai ter Black Friday na próxima sexta-feira, hoje é domingo, tá, pessoal? Na próxima sexta-feira, o self-service vai vender gasolina sempre a mais barata de Porto Alegre. É imbatível. Se chegar com um preço lá que está menor do que no self-service, ele vende, ele bate esse preço. E na próxima sexta vai estar 10 centavos o litro da gasolina mais barata do que o preço mais econômico da capital. Então não perca, se prepare para ir na próxima sexta-feira no posto self-service. Para encerrar aqui, tu quer debater com o presidente Barcelos? Por que até agora ele não tem ido em entrevistas aqui, não foi na Guaíba ainda, não foi na Gaúcha, não confirmou com ninguém, não confirmou lá com o Baldasso, com o Meneghetti, com ninguém. Ele não quer, parece que não quer dar entrevistas aqui para a mídia do Rio Grande do Sul. Eu acho que ele vai vir aqui na próxima sexta-feira, mas também não temos a confirmação ainda e a gente não tem confirmação de debates. Tu quer debater com o presidente Alessandro Barcelos, Melo? É evidente que sim, acho que em respeito até ao nosso torcedor, nosso sócio, a gente tem a obrigação de levar as propostas dos candidatos para o nosso associado. E até para a gente discutir algumas narrativas que não são verdadeiras e algumas práticas surradas, né, Orestes? Muito comuns na política, de se criar alguns factoides para se encobrir realmente o teu fracasso. Na realidade, essa gestão fracassou totalmente nesses 3 anos. E aí se cria factoides, se cria algumas situações, narrativas que não são totalmente verdadeiras, de dívidas. Né? A dívida internacional ela surgiu faz muito tempo, infelizmente, e as gestões não estão conseguindo equalizar. A gente nem teve tempo de falar disso aqui. Equalizar elas durante esse tempo. E o presidente está lá há 7 anos. Ele foi vice, né, de futebol, vice de administração, de finanças da gestão anterior. Inclusive, ele era o vice de futebol no ano do maior déficit da história do Inter. Então, ele sabia dessa situação e ele era o vice de futebol no ano de maior déficit da história do Inter. Tinha pandemia? Tinha, evidente que tinha, mas ela tinha para a gestão também, não só para ele. Então, essas narrativas que se criam para desviar o foco, isso para mim, é querer enganar o torcedor. Então, a melhor coisa é um debate cara a cara entre vocês dois. Se cria essa narrativa para justificar o teu fracasso e dizer que a culpa é dos outros.
Então eu quero um debate para conversar com ele, porque daí a gente vai poder discutir todos esses temas, né, cara a cara, e eu acho que seria o ideal para o torcedor poder fazer essa avaliação. Presidente Alessandro Barcelos, lhe esperamos aqui semana que vem para ter essa entrevista aqui sobre as suas ideias, seus projetos para o Internacional, e fica o convite para o debate também, né? Eu sei que tem muita gente já querendo marcar debate, temos que ter debate entre os candidatos a presidente do Internacional, isso acontece em qualquer eleição e temos que ter para o Inter também. A melhor coisa que tem, fora os robozinhos, aí os fakes pela internet, é os dois candidatos colocarem as suas ideias frente a frente. Cristiano Silva, obrigado pela presença. André Stefanello, Lucas, o Dali no gol da Rádio Inferno e o Lédio Legal, Jonas Lebucci, é 2 em 1 aqui. Obrigado pela participação. E Roberto Melo, obrigado, sucesso na sua caminhada e obrigado de novo por prestigiar aqui a Ubra TV e o Grenal na TV. Eu que agradeço a oportunidade, Horácio, de vir aqui no teu programa, falar para a tua audiência, para a torcida colorada. Obrigado, Cristiano, Andréia, Jonas, Lucas, e falar para o torcedor colorado. Primeiro, que ele confie na nossa proposta, no nosso projeto, que é um projeto formado por muita gente, por pessoas vitoriosas na história do Internacional, principalmente. Dia 9 de dezembro, ele vote, ele exerça o seu direito, né, de votar, de eleger os seus representantes, porque serão mais 3 anos, e o Internacional não pode mais perder 3 anos. 3 anos sem vencer, sem conquistar títulos, sem formar jogadores na base, sem se comunicar bem com o seu torcedor, sem valorizar a torcedora colorada, a mulher colorada. Então, que ele confie no nosso projeto para fazer o Inter vencedor novamente, para fazer o Inter que vai voltar a conquistar títulos. Vote chapa 2, Roberto Melo, presidente, e também é importante o voto na chapa para o Conselho. Gigante de novo, chapa 2 também para o Conselho Deliberativo. Obrigado pela oportunidade e um grande abraço a todos. Obrigado a todos. Esse foi mais um Grenal na TV aqui na Ubra TV. Até domingo que vem, pessoal. Obrigado pela audiência.